contra a população negra, mas é basicamente um movimento de justiça social. O que a gente vê nesse movimento é uma análise profunda de interseccionalidade. A Ida, ela estava confinada a falar de raça e gênero. Se fizermos uma análise mais profunda a respeito das desigualdades da cidadania, agora nós podemos falar a respeito de raça, classe. Uau, está fazendo uma linguagem de sinais incrível. Agora nós podemos falar a respeito de raça, classe, sexualidade, nação, de formas muito mais caras. Então, aquela comunidade negra inicial, que estava em cativeiro, agora essa comunidade tem que se expandir usando as ferramentas da interseccionalidade para incluir todas as formas de negritude. Eles dizem que você não pode ter uma comunidade negra deixando pessoas negras. Então, vocês não podem deixar os homossexuais negros de fora, vocês não podem deixar os negros trans de fora, vocês não podem deixar os tipos de população negra de fora. Então, essa é uma análise profunda interseccional que tem que ser utilizada. O termo interseccionalidade apareceu recentemente, mas a ideia que eu estou apresentando para vocês é bem mais antiga. E aí, a terceira característica da solidariedade solidariedade flexível, é super interessante. Há discussões entre negros. Nós temos que utilizar essa solidariedade flexível para aprender e ouvir as pessoas que acham que não são autoridades de suas próprias vidas. Essa ferramenta de trabalhar com e contra as pessoas, distante de construir a solidariedade do topo, de cima para baixo, é algo interessante. Mas a gente quer criar alianças com outros movimentos que tiveram experiências similares e que tenham o mesmo um ponto de vista parecido com o nosso do que é justiça social. Não queremos pessoas que tenham a mesma experiência de violência que nós. Queremos ter um espaço para conversar. Então nós temos um constante aprofundamento desses três conceitos de justiça social, de análise interseccional e de solidariedade flexível. E essas são coisas com as quais as mulheres negras são confrontadas o tempo inteiro. Isso acontece porque nós somos mulheres negras. Essa é uma abordagem bem diferente, porque às vezes o feminismo é somente considerado como um adjetivo. Você simplesmente põe negro lá, você adiciona indígena, como se o feminismo fosse pré-existente ao negro. E eu criei um argumento que é enraizado nas condições em que as mulheres americanas vivem há muito tempo. Esse material é bastante sério e estamos vivendo um momento bem sério da história. Vamos mudar para a parte 2.
que vai ser mais rápida do que a parte 1, aliás. Bem, eu gostaria de falar um pouco a respeito da importância da interseccionalidade. E eu espero que depois a gente consiga conversar um pouco a respeito disso. Bem, de que forma a interseccionalidade importa? Eu gostaria de compartilhar com você o meu ponto de vista da interseccionalidade. Eu acho que é uma forma de pergunta crítica e praxis. É um conjunto de ideias que foi nomeada em 1990, que se baseia em sua história inicial, que é a história das mulheres afro-americanas, mas eu acho que são histórias múltiplas a serem contadas. Mas ela é crítica, porque ela critica a sociedade que está lá, mas ela também é crítica porque é importante para a sociedade, porque a sociedade dentro da qual ela está precisa ser analisada. Nos Estados Unidos, esse termo foi praticamente sequestrado e ele significa outra coisa. Vocês veem a interseccionalidade relacionado profundamente com opressão, como uma ferramenta que desafia opressão. Quando esse termo viaja, ele pode se distanciar bastante da política. E eu acho que isso é algo bastante desafiador para nós. Bem, eu vou trazer um problema para vocês. Houve um momento de mudança importantíssimo, que foi de bastante ameaça. Mas houve também projetos que levantaram preocupações. E há uma forma muito interessante de rastrear em que momento isso aconteceu. Nós temos que pensar, a interseccionalidade está sendo despolitizada? Estamos tirando a política disso? Está sendo tornado em algo mais legal do que sempre for? A interseccionalidade nos Estados Unidos está sendo definido como algo superficial. Eles falam, tudo que as mulheres negras querem fazer é falar de si mesmas. Elas não se preocupam com nada mais a respeito disso. Elas só se preocupam com as próprias identidades. Ok, a identidade é super importante, mas a gente não reduz isso a algo narcisista. As pessoas que falam a respeito de interseccionalidade não conseguem pensar em nada além de análise racial ou de gênero ou de identidade sexual. E é por isso que eu estou aqui despendendo tanto tempo falando a respeito de justiça social, dizendo que interseccionalidade está relacionado com justiça social. Eu gosto de uma expressão, sabe, eu sou uma pessoa que aconteceu de ser negra. E quando aconteceu de você não ser negra? Eu sou humana, sabe? Eu sou um ser humano que aconteceu de ser mulher. Mas e quando acontece disso não acontecer? Então, a gente tem que questionar a trivialização desses aspectos. Há aspectos da história que estão que se manifestando agora, que podem permanecer no futuro, que
que estão relacionados à nossa coletividade. Então, de repente, a interseccionalidade se tornou popular há uns 2 anos. Nos anos 90, a interseccionalidade estava lá, na selva. E a gente falava, vamos falar a respeito da interseccionalidade, e ela se tornou famosa. E aí temos um monte de gente falando, eu sou especialista em interseccionalidade, e aí eles falam, a interseccionalidade não é boa para nada, ou é a solução para tudo. Há várias conversas super interessantes desde que a interseccionalidade se tornou popular. Bem, mas se tornar reconhecimento público não necessariamente significa conteúdo e nem exercício de poder. Quando olhamos para a mídia consome ideias novas e as joga no lixo quando deixam de ser populares. Isso aqui não é uma questão de... não é um conceito, um contexto de algo popular. Interseccionalidade nos fornece uma linguagem para avaliar. Nós estávamos em solidariedade antes da interseccionalidade, e quando vocês vieram aqui e incluíram aspectos de gênero, de sexualidade, vocês simplesmente tornaram tudo mais nebuloso. Então isso significa que a gente criou o racismo e o machismo. Então, a interseccionalidade é uma metáfora. Quanto tempo eu ainda tenho? 20 minutos? Puxa, desculpa, vocês ainda vão ter que sofrer um pouco mais. Tudo bem aí? Eu nunca tenho tanto tempo assim. Uau, é super luxuoso. É como se eu tivesse um pote de sorvete, sabe assim? E aí você come tudo e alguém te traz outro potinho. A pessoa quer falar mais devagar agora. E nem pula tantos slides. Bem, mas basicamente, quando pensamos a respeito da interseccionalidade, podemos dizer que ela é uma metáfora, é uma encruzilhada, é um momento onde estradas se cruzam. E eu vou falar a respeito da ideia principal. Em uma das minhas viagens para o Brasil, uma colega minha me disse: você sabe que a interseccionalidade é tipo uma cultura de esquina? As pessoas sentam e conversam, elas vêm de várias ruas, conversam e vão para casa. E aí elas contam em casa o que conversaram naquela esquina. Às vezes isso acontece e às vezes não. Bem, eu cresci numa cidade que tem bastante cultura de esquina. Porque as esquinas são locais de encontro, né? A interseccionalidade é um cruzamento, não é uma desses intersecções incríveis que tem nas estradas. É um lugar onde você vai, você fica lá, você compartilha, e aí quando você volta, você pensa o que você era antes de entrar naquela intersecção. Por exemplo, os acadêmicos de raça, eles se sentiam que tudo o que era necessário fazer era falar sobre homens negros. E aí as ideias patriarcais eram intocadas.
Mas aí quando falávamos a respeito da intersecção de raça e gênero, como por exemplo, levando a ida em consideração, eles começaram a criar argumentos com maior nuances a respeito do racismo e do gênero. E é isso o que acontece. Como resultado dessa interseccionalidade, há várias novas abordagens. Não é um mistério que o feminismo nos Estados Unidos era super branco, porque a sociedade era super racista. Bem, nós tivemos Barack Obama, as pessoas... Eu gosto do Barack Obama, vou jogar basquete com ele. Eu gosto da Michelle, the Podies, the Floaters. A gente tem até apelidos para o presidente. Então, é possível ter proximidade, mas pode haver distâncias sociais enormes. Mas a gente nunca se encontrou nos cruzamentos para realizar a política e as análises que eram necessárias. Então, a interseccionalidade não é uma solução para os problemas, mas ela oferece uma estrutura para os projetos individuais depois da Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, a pessoa que está ali no cruzamento pode pensar, se eu pensar a respeito de violência, através de uma lente de interseccionalidade, como eu vou pensar a respeito disso de um ponto de vista diferente? O que significa violência? É somente uma ideia? É uma violência individual? É uma violência que pode ocorrer em família? Ou a respeito de um casal que se ama? É uma entidade do governo, por exemplo, por o poder militar? É raça, classe, gênero, sexualidade, etnia, idade. Essas categorias estão conectadas com formas diferentes de violência. E quando a gente percebe isso, nós vemos que não sabemos tudo, temos que colaborar, temos que conversar uns com os outros, olhar no rosto um dos outros. Precisamos levar em consideração, confiar no que os acadêmicos latinos e acadêmicas latinos falam a respeito do racismo que eles enfrentaram, por exemplo. Então, estamos num momento, tanto nos Estados Unidos como no globo, em que há um potencial para estabelecer conversas, mas não há regras de como essas conversas têm que ser estabelecidas e nem há regras de como analisá-las. Então, se nós nos basearmos em uma versão de solidariedade, em que uma pessoa é o líder e o outro segue, ok, isso pode ser uma boa alternativa, mas e se fizermos isso de geração para geração, em que uma pessoa está sempre certa e a outra sempre errada, não é uma boa ideia. Então, a interseccionalidade é uma metáfora para um cruzamento e um local de encontro em que a dessegregação e a descolonização. Eu sei que vocês tiveram várias constituições aqui, né? A noção de descolonização é um processo em andamento em que
você encontra pessoas que são diferentes de você e vocês criam alianças que são flexíveis ou não e aprende com os outros. Bem, agora eu vou mais rápido. Em primeiro lugar, para quem gostaria de um slide super conciso sobre interseccionalidade, eu decidi trazê-lo e o slide é este aqui. Eu acabei de terminar de escrever um livro a respeito disso e estou escrevendo outro que está quase terminando, quase no fim. E é claro que a forma como eu abordo as coisas pode não ser tão claro quanto eu gostaria, ok? Mas a respeito desse slide especificamente, eu vou falar algo. A interseccionalidade é uma forma de pergunta crítica e praxis. Ela investiga como a raça, classe, gênero, sexualidade, idade, habilidade, religião, cidadania constituem sistemas de poder que se interseccionam e se constroem mutualmente. A gente não consegue ver isso o tempo inteiro em todas as situações. É uma premissa teorética que deveria guiar vocês em todas as situações que estão. O que significa que quando você acha que entendeu algo completamente, você vai ter algo novo para aprender. Examina como as desigualdades sociais são organizadas, perduram a mudança e resistem. Desigualdade social, desigualdade de gênero. É algo que analisa as desigualdades que estão ao nosso redor e nos ajuda a analisar. E a interseccionalidade também articula com as lutas mais amplas, as lutas intelectuais e políticas mais amplas em prol da justiça social, porque há mais lutas além do feminismo negro e da luta pela liberdade negra. Mas há algumas perguntas para a interseccionalidade negra. E eu introduzir uma palavra que é a saliência das opressões. Bem, só porque a raça, a classe, o gênero, a sexualidade, a etnia, a habilidade, a idade estão aí, não significa que eles estão presentes de forma equivalente. Eles estão ali de forma teórica, em prática. Alguns sistemas de poder são mais salientes que outros, são mais opressores, são mais visíveis em alguns períodos do que outros. A primeira sessão da minha palestra foi dedicada a dar a vocês uma ideia do feminismo negro nos Estados Unidos, para que vocês vissem uma saliência que para as mulheres negras o gênero também foi desenvolvido naquele mesmo contexto. Então, a questão sexual e a sua intersecção com o gênero e a questão sexual e a sua intersecção com o aspecto sexual eram muito importantes naquela época histórica. Por exemplo, temos o caso da Ida Barnett e temos o exemplo do Black
Life Matters. Há várias categorias. Bem, há vários tipos de intersecções que podemos encontrar. Pode ser uma intersecção de classe e de etnia. São intersecções mais amplas. Podemos olhar aspectos históricos. Temos que avaliar quais são os aspectos salientes e como eles variaram ao longo do tempo. E o terceiro ponto tem a ver com a solidariedade flexível. Eu estou ficando cansada, vocês também? A gente está quase no fim, tá? Vocês não estão ficando cansados? Vocês querem que eu continue? Porque a solidariedade flexível é difícil, é uma ideia difícil. Eu não sei se vocês são espertos, inteligentes. Deixa eu ver, vocês são? Alguém já está dormindo? Você pode ver seu vizinho aí se está dormindo? Será que eu vou ter que fazer vocês se levantarem, abraçar o amigo de novo? Agora que eu sei que pode fazer isso aqui no Brasil? Porque o que eu vou apresentar é algo super difícil. Eu falei, eu não vou dar uma palestra super gostosa, porque é um momento em que precisamos fazer análises difíceis e vocês precisam de ferramentas novas para analisar, e essas ferramentas são boas. Bem, agora eu vou juntar tudo, vou juntar as histórias, tem um termo chamado diferença relacional. A gente se relaciona, mas somos diferentes. Você é diferente de mim, você não é o mesmo que eu. Você é diferente de mim, você não é igual a mim. Sempre eu e não sou eu e o outro, certo? Estou falando de outra coisa aqui, gente. Eu estou falando a respeito de relações entre grupos, especialmente grupos políticos. Como eles compartilham e de que forma eles são diferentes. Como construímos relações entre essas pessoas, reconhecendo que relacionamentos mudam. Eu não estou falando do relacionamento entre você e a sua mãe, tá? Porque ela sempre vai te amar. Vocês já tiveram um parceiro, aquela pessoa que vocês sabiam que ia amar para sempre, aquela pessoa com quem vocês iam estar para sempre. Eu acho que vocês deviam ter 14 anos, mais ou menos, quando isso aconteceu. E aí, quando vocês chegaram aos 16, ele ou ela, ou qualquer combinação que vocês quisessem, mudou um pouquinho. E aí, ao longo do tempo, quando vocês ficaram mais velhos, vocês perceberam que um relacionamento não é para sempre, porque muda o tempo inteiro. E a natureza das conexões que as pessoas têm mudam. E elas mudam porque vocês têm que trabalhar essas relações. Então eu quero que vocês peguem essa ideia. Pensem nisso de forma geral. As formas que as raças e os gêneros se combinam agora são diferentes do que acontecia antigamente, porque isso mudou ao longo do tempo. Podemos falar o mesmo a respeito de grupos. Você pode pensar, nós podemos trabalhar nesse projeto juntos. Esse é um tipo de coalizão em que todos ganham. Mas acho que a gente está enfrentando algo bem mais significativo. Há relações em que os grupos foram divididos. Nos Estados Unidos, os latinos, as latinas, as mulheres negras, os indígenas, eles estão sendo tratados com histórias diferentes. Olha, essa é a sua história e a nossa história está aqui.
as histórias desses povos são interrelacionadas e conectadas. O que aconteceu com as comunidades muçulmanas nos Estados Unidos? Está relacionada com as comunidades negras e latinas. O que aconteceu com as conexões, com as conexões históricas dessas culturas? Elas ficaram escondidas, mas estão relacionadas com a solidariedade coletiva que permaneceu ao longo do tempo e mudou.